Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito comum que todos nós temos. Será que esse tipo de sintoma, será que essa emoção que eu estou sentindo, ela pode ser uma doença? Ela pode me causar algum problema? Se isso estiver acontecendo, se esses sintomas estiverem se manifestando, pode ser sim que você precise de uma ajuda, pode ser sim que você precise de um profissional adequado te orientando para que você não chegue ao nosso ambulatório num quadro mais grave, já tendo passado numa emergência por um sintoma mais grave, em desespero ou com outras doenças associadas, como a depressão, que é muito comum estar presente no transtorno de ansiedade. Dentre os sintomas mais comuns da ansiedade, a gente começa a perceber que alguns sintomas como cansaço, fraqueza, irritabilidade, às vezes o corpo meio trêmulo, é muito comum no início da ansiedade, quando ela começa já a ficar um pouco mais fora de controle, a gente perceber a pálpebra mexendo involuntariamente. Quando você percebe, ela está tremendo, a carne parece que está formigando, seja no braço, seja na perna, seja do lado esquerdo ou direito. Isso daí também é uma coisa que gera uma aflição, um sofrimento muito grande na gente. Quando é do lado esquerdo, a primeira coisa que vem, será que eu estou infartando? Será que a gente já bota a mão no peito, a gente já fica inseguro? A ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade gera pensamentos negativos, a mente fica acelerada, é difícil da gente acreditar no que está acontecendo realmente, a gente perde um pouco da nossa razão. Por isso que normalmente quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente tem impulsos, a gente quer sair correndo, a gente não aceita o outro falando que pra gente a verdade absoluta é aquele sintoma. Então é muito comum sim isso acontecer. Uma outra questão, o coração acelerar. Quando isso acontece é desesperador. A gente bota a mão no pulso, a gente bota a mão no peito, dá uma sensação de desconforto, como se o coração estivesse batendo, pulando da nossa carne. A ansiedade faz isso. Também tem um outro sintoma muito comum, que é o aperto no peito. Parece que a gente vai engasgar, parece que tem algo subindo, aquele desespero. Isso é um sintoma de ansiedade. Uma outra coisa também que é comum, a dor de cabeça. A dor de cabeça é algo muito presente em quem tem ansiedade. Quem tem predisposição a ter uma crise de enxaqueca passa a ter crises frequentes, com mais intensidade, que não tem uma justificativa, seja na alimentação, seja às vezes no sono. Porém, a ansiedade também vai atrapalhar o nosso sono. Rômulo, então assim, a ansiedade mexe em tudo, mexe. Ela pode aumentar a nossa sonolência, ela pode dificultar o nosso sono, ela pode dificultar o início e a manutenção do sono, ser difícil as duas coisas. Ela pode gerar uma hipersonia durante o dia, porque você não está dormindo adequadamente. Ela pode fazer com que você desperte assustado na madrugada. A ansiedade, ela gera esses sintomas. E às vezes a gente não valoriza. A gente pensa que assim, Rômulo, eu tive um pesadelo, foi algo... Não, vai passar. Não vai passar. A ansiedade não é frescura, não é bobagem. Então, quando esses sintomas começam a ser mais frequentes, aquele sinalzinho de alerta é importante ser ligado. É importante eu buscar uma ajuda de um profissional. Quer ver uma outra questão muito comum? Um outro sintoma que ninguém valoriza, mas que começa a ser frequente, é a questão da concentração, dos esquecimentos, de marcar compromissos e não conseguir fazer. A questão cognitiva ela é muito afetada pela ansiedade. A gente passa a começar a fazer as nossas leituras, os nossos trabalhos, e quando a gente está no meio do caminho, a gente fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou até agora, nesse momento, escrevendo, lendo? Não sei. Por quê? Porque a mente ela não está fixando, ela está muito acelerada. Então a ansiedade faz com que a gente tenha fuga de palavras, esqueça coisas que a gente ia fazer na hora, deixe a panela ligada, marque compromissos e não vá no compromisso. Aí depois você fala, meu Deus, me desculpa, perdi uma entrevista de emprego. A ansiedade faz com que a gente tenha medo às vezes de começar a sair de casa. Você não precisa ter uma crise de ansiedade especificamente, parar numa emergência, para você passar a ter esses sintomas.
Às vezes a gente só procura ajuda quando está no estágio mais grave, mas os sintomas já começam a ter. Está escurecendo, a gente fica com medo. Será que, né, vai acontecer algo pior? Não, eu vou ficar em casa. A gente fica mais recluso. O isolamento social passa a ser mais frequente. Também é difícil da gente saber, será que eu saio? Será que eu estou segura? Será que pode acontecer alguma coisa? Então, assim, a ansiedade, ela gera os pensamentos negativos que podem atrapalhar no convívio social. A gente prefere estar quietinho num canto, não conversar com a família, tudo irrita. Um outro sintoma também muito comum e presente em quem tem uma ansiedade mais aumentada é a falta de ar, a famosa dispneia. Como que isso ocorre? Normalmente a gente passa a ter uma fala mais acelerada, uma agitação, uma inquietação durante o dia. Então, o nosso diafragma tem uma dificuldade de acompanhar. Então, a oxigenação necessária para que a gente mantenha uma estabilidade na nossa troca gasosa, ela passa a ser mais difícil, porque a respiração ela é muito rápida. Quem está ansioso, ele fala muito, ele passa a ser muito acelerado, da mesma forma que a respiração. Então, temos menos trocas, trabalhamos mais rápido e temos a sensação que estamos tendo falta de ar. Na verdade, não falta oxigênio no nosso sangue, só que as nossas trocas passam a ser muito rápidas. Então, a sensação de que está infartando, que está tendo uma parada cardíaca, às vezes, que está tendo um aperto, um engasgo, isso é comum. Uma outra questão também são as questões gastrointestinais. Eu posso ter uma dor de barriga com frequência, se eu tiver um compromisso, ficar ansioso, vou mais vezes ao banheiro, a bexiga fica um pouco mais hiperativa. Isso aí é um sintoma comum. Da mesma forma que quando a gente também passa a ter uma respiração acelerada, a gente tem muito cansaço durante o dia. A gente passa a ter dores musculares. A nossa musculatura, ela está tensa o tempo todo. Como eu falei, a gente tem dor de cabeça, mas a gente também pode ter dor muscular no corpo inteiro. Dores que não são associadas a quedas, a batidas, a algo mais específico. São dores flutuantes que podem ocorrer em várias partes, num local apenas específico do nosso corpo. Câimbras. A parte gastrointestinal também pode ter aumento de flatulência, de gases, um desconforto, um aumento da azia. Já se a gente está mais nervoso, está mais estressado, nosso ácido clorídrico ele aumenta. Então no início a gente tolera, o nosso corpo é muito perfeito, o nosso corpo aguenta tudo que é agressivo durante um período. Depois a gente passa a manifestar sintomas. E a parte gastrointestinal, às vezes a gente roda vários colegas, o clínico geral, o gastro, fazendo essas avaliações e quando a gente vai ver, são problemas apenas de ansiedade. Alguns achados que a gente pode vir a descobrir, um H. pylori, que é uma bactéria, isso é um achado. Normalmente o que está gerando o problema é a ansiedade, é o estresse. Então é um dos sintomas mais comuns. Então esses sintomas e esses sinais que a gente conversou podem ser sinais de ansiedade? Podem e são sinais de ansiedade. Preciso tratar? É sempre importante a gente buscar a ajuda de um profissional. Às vezes, nesse início, a gente não vai precisar de uma medicação. Normalmente, a gente vai fazer uma orientação mais adequada, tentar ajustar ou achar um meio termo com vocês sobre a sua rotina, sobre o seu dia a dia, e sendo possível a modificação, a gente não vai precisar de remédio, apenas uma questão comportamental. Se a gente deixar para ir no médico quando já estiver todos os sintomas apresentados de uma só vez, será muito difícil a gente não precisar de uma medicação para te ajudar, já que serão vários sintomas, várias consequências e várias dificuldades apresentadas no seu dia a dia, que geram um desconforto muito grande. Então é importante que se você está sentindo, se está ultrapassando o seu limite, algum desses sintomas, procure um colega, procure uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, que eles vão poder te orientar da forma mais correta. A ansiedade é um sinal e um sintoma ao mesmo tempo muito comum, porém a evolução dela pode ser incapacitante. Então é importante que você busque a ajuda de um profissional adequado. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo abra um pouquinho mais os olhos de vocês, que percebam que apesar de sintomas isolados, isso pode se transformar numa doença. Toda quinta-feira a gente tem vídeos novos com temas da saúde mental,
com temas inspirados em perguntas, em dificuldades apresentadas por vocês, do nosso dia a dia, pessoas que passam por isso. Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal, manda para um colega, manda para um amigo, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas a entenderem a dificuldade que é a não busca por um tratamento adequado.